Vamos lá então. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos vocês e peço que Deus os ilumine, os abençoe. Espero que Deus nos dê o entendimento. Eu sempre deixo bem claro o seguinte: eu procuro usar as melhores palavras, procuro estudar, me preparar, e eu entendo que esse é o dever de todas as pessoas. Todas as pessoas devem buscar a excelência no que fazem. Todas as pessoas devem estudar, esgotar suas possibilidades. Porém, por mais que eu estude, por mais que eu escolha as melhores palavras, quem interpreta a palavra de Deus ao nosso coração é o Espírito Santo. Então, eu utilizo tudo aquilo que eu tenho como ferramenta, tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Porém, se o Espírito Santo não falar ao coração das pessoas, se o Espírito Santo não traduzir essa mensagem às pessoas, elas não compreenderão. Então eu sou ciente disso. Estamos lidando com questões espirituais, estamos lidando com questões que não são meramente filosóficas, questões que não são científicas, mas estamos lidando com questões espirituais. Então, nós precisamos do Espírito Santo de Deus em nós, agindo através de nós, para que as coisas tenham um efeito, um significado, para que as coisas realmente aconteçam conforme a vontade de Deus. Estamos buscando aqui as coisas do alto. Estamos buscando o que existe de mais belo, o que existe de mais bondoso, o que existe de mais verdadeiro. E quem confirma isso em nossos corações é o Espírito Santo de Deus, o dono de toda beleza, de toda verdade, de toda bondade. Então, que o Espírito Santo de Deus fale com você hoje. Que o Espírito Santo de Deus toque em teu coração. Que o Espírito Santo de Deus traduza cada palavra em tua mente. Antes de qualquer outro passo, vamos fazer uma breve oração? Então, convido você, onde você está, a fechar seus olhos e a orar a Deus com muita humildade, com muito temor, com muita fé. Senhor Deus, eu te agradeço por mais este domingo. Eu te agradeço pela chance de ainda estarmos vivos, Deus. Se o Senhor permitiu que a gente existisse mais um dia, é porque o Senhor tem propósitos para nós. É porque o Senhor tem missões para nós ainda nessa terra. Deus, ajude-nos a dar dignidade para a nossa existência. Que não peguemos esses minutos que o Senhor tem nos dado a mais e joguemos eles fora. Que não os tratemos com desdém. Que não diminuamos esses minutos com coisas mesquinhas, com coisas que desagradam o Senhor. Mas que nós possamos valorizar cada minuto que a gente respira nessa terra, fazendo a tua vontade, Deus, nas coisas mais triviais dessa vida. Que possamos fazer tua vontade aqui em nossa casa, na igreja, no trabalho, nas mínimas coisas. Que nós possamos, ó Deus, agradá-lo em tudo. E quando nós falharmos, Senhor, não queremos nos entregar a essas falhas. Quando nós errarmos, não queremos ser escravos desses erros. Mas Deus, quando nós falharmos, errarmos, pecarmos, nos ajude para que nós possamos nos levantar, para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos aprender com nossos erros e fazer melhor na próxima vez. Essa é minha oração inicial, Deus, mais uma vez te pedindo que esses minutos que temos ainda na terra sejam dignos, sejam minutos de honra, sejam para o louvor da tua glória. Essa é minha oração. Desde já, mais uma vez, Senhor, peço a tua bênção sobre cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar a nossa reflexão hoje, que é a respeito de confissão. A confissão é uma coisa que não tem sido ensinada, infelizmente, em muitas escolas, em muitas famílias e até em muitas igrejas. A confissão é uma arma poderosa. A confissão é uma técnica que liberta. A confissão é importante para
finalidades terrenas, para coisas triviais do dia a dia e principalmente para a nossa vida espiritual. Eu quero mostrar para vocês hoje então a importância da confissão, o quanto ela é essencial para a nossa vida, para nosso desenvolvimento intelectual, o quanto nossa confissão é importante para nosso desenvolvimento espiritual. Então esse é meu objetivo hoje, mostrar para vocês o poder da confissão. Antes de continuar, eu vi aqui que nós temos um pedido de oração. A Luciana escreveu o seguinte: a paz do Senhor, peço orações para mim e toda a minha família. Estamos em 7 com Covid e que Jesus misericordioso sare o mundo inteiro. Luciana, antes de continuar, eu já vou orar por você. A oração ela não pode esperar, ela tem que ser feita imediatamente. Então, antes de eu continuar, antes de eu dar sequência ao assunto confissão, eu quero fazer uma oração pela Luciana e pela família dela. Me acompanhem, por favor, em espírito. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade da Luciana agora. O Senhor sabe a dor que eles estão enfrentando. O Senhor sabe cada problema na saúde que essas pessoas estão vivendo agora. Em nome de Jesus, dê conforto, traga cura, que essas pessoas consigam vencer essa situação em nome de Jesus e que elas sejam testemunhos, ó Deus, do teu agir, do teu milagre. Em nome de Jesus, Senhor, dê a eles entendimento para lidar com esse caso. Dê a eles, ó Deus, força, sabedoria para que eles possam vencer a situação. Em nome de Jesus, faça a obra ali, Deus. Faça o milagre. Abençoa essa família. E abençoa, assim como a Luciana pediu, as pessoas do mundo inteiro. Senhor, Tu sabes quais são as doenças, os problemas que cada pessoa enfrenta. Alguns enfrentam a Covid, outros enfrentam problemas cardíacos, câncer. Outros enfrentam problemas da violência, Deus. Outros estão passando fome. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Dê provisão para essas pessoas. E que essas pessoas tenham a chance, no meio disso tudo, de buscar a Tua face. Em nome de Jesus, eu entrego essa oração. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Luciana. E que vocês possam em breve testemunhar o milagre de Deus na vida de vocês. Amém? Vamos então agora para o nosso assunto, confissão. A Bíblia fala bastante sobre confissão. A Bíblia, desde seu início, traz a confissão como algo importante. Quando a gente vê a história de Adão e Eva, por exemplo, logo que eles pecam, Deus já leva os dois a confessarem. Deus pergunta: onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. Deus pergunta o que aconteceu, porque Deus quer que Adão e Eva confessem o que está acontecendo. Confessem o que eles fizeram. Deus quer que Adão e Eva naquela situação narrem a realidade, sejam sinceros, se abram. E reparem que quando Deus leva Adão e Eva a confessarem o que aconteceu, Deus não está fazendo isso para o mal de Adão e Eva. Pelo contrário, depois que o homem caiu, Deus nunca desistiu do homem. Deus foi lá e deu uma nova chance. Deus foi lá e abriu uma nova porta, fez uma nova aliança. E Deus quer que a gente então se abra, se confesse, não para nos punir, não para nos machucar, não para expor a nossa vergonha, mas Deus quer que nós nos confessemos para que nós sejamos libertos, para que nós nos reaproximemos dele. Esse é o objetivo da confissão. Deus quer que você abra seu coração. Deus quer que você conte o que você está vivendo. Deus quer que você confesse seus pecados. Deus quer que você confesse o que você sabe e o que você não sabe para te salvar, para te fazer crescer, para te libertar, para te dar uma nova chance. Esse é o objetivo da confissão. Quando a gente olha ali então para a situação de Adão e Eva, Deus faz perguntas a eles. E Deus faz roupas depois para essas pessoas. E Deus dá instruções. E Deus não desampara. E assim Deus fez ao longo de toda a história com o ser humano.
Deus espera que os seres humanos tenham um coração aberto, um coração sincero, para que esses humanos encontrem a vida, a liberdade, a paz, para que esses humanos cresçam, para que esses humanos desenvolvam suas potencialidades. Então, o objetivo da confissão, na sua raiz bíblica, não é a punição, mas é o conserto, é o crescimento, é a restituição, é a reaproximação entre homem e Deus. Então, vejam a confissão como algo bom e nunca como algo negativo, pejorativo, que diminui o ser humano. A Bíblia, ao longo de todas as suas passagens, trata desse tema. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia que falam sobre confissão. A primeira dessas passagens está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu falei para vocês, quando confessamos perante Deus nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos liberta. Então aqui está dizendo, se a gente se confessar, nós seremos perdoados por Deus. Segunda passagem que eu quero ler está lá em Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Está escrito: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então percebam aqui que a confissão é um dever. A confissão é uma ordem que Deus nos dá. A confissão tem que fazer parte da nossa rotina. Ela tem que fazer parte da vida de uma pessoa. A confissão não é uma opção. A confissão tem que estar nas práticas, no dia a dia de cada pessoa. Então você não pode escolher se confessar ou não se confessar. A confissão tem que fazer parte de nossas vidas. A Bíblia diz, repito, aqui em Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, é uma ordem. Nós temos que praticar a confissão. Ela tem que fazer parte de nossa vida. Eu vou ler agora duas passagens que estão no Antigo Testamento, para vocês perceberem que a confissão está em toda a Bíblia, em todas as épocas da Bíblia. A outra passagem que eu vou ler está lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa aos pés de Deus, a sua confissão, alcançará misericórdia. Então aqui, em Provérbios, Antigo Testamento, nós temos mais uma evidência de que a confissão faz bem para o ser humano. Aquele que não confessa, aquele que vive se escondendo, aquele que vive debaixo das camuflagens, aquele que não reconhece o que sabe, o que não sabe, aquele que não tem a sinceridade perante Deus, esse não prospera de verdade. Então, se quem não confessa não prospera, podemos concluir que quem confessa prospera. Quem confessa cresce. Quem confessa aprende. Quem confessa encontra a vida. Então, precisamos começar a entender de uma vez por todas a importância disso para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde intelectual, para a nossa vida em todos os aspectos, para a nossa prosperidade. Última passagem que eu vou ler, para depois fazer toda a reflexão, está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 3. Aqui é um fato concreto, uma história onde as pessoas confessaram. Levantando-se no seu lugar, levaram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia, e outra 4 confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus. Então aqui nós temos uma passagem onde pessoas gastaram algumas horas lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e se confessando. Então eu espero que tenha ficado claro a princípio para todos nós
que a confissão é um dever do crente, é um dever de toda pessoa. A confissão faz bem. O objetivo da confissão não é destruir, humilhar. O sentido da confissão é buscar novamente uma relação com Deus, uma reaproximação com Deus. A confissão é o caminho para o aprendizado, para a prosperidade, para o crescimento pessoal. Então ela precisa fazer parte de nossas vidas. Fora da Bíblia também achamos exemplos de confissão. Pessoas que se tornaram muito inteligentes na história porque utilizaram do método da confissão. Por exemplo, quando a gente analisa a história da filosofia, a gente encontra ali Sócrates, que é o primeiro grande filósofo que existiu. As passagens mais marcantes da obra de Sócrates, filósofo, é quando Sócrates convida as pessoas para a confissão. Sócrates buscava falar para as pessoas confessarem o que elas sabem, o que elas viram, o que elas viveram, e não a ficarem com argumentações abstratas. Então, quando a gente analisa essa obra filosófica do Sócrates, a gente percebe que as partes mais interessantes são aquelas onde Sócrates leva as pessoas a uma sinceridade, a uma verdade, a uma confissão. Outro exemplo que nós temos de pessoa fora da Bíblia que praticou a confissão e que nós podemos estudar e ver ali um grande exemplo de confissão é Agostinho de Hipona, conhecido por muitos como Santo Agostinho. Tem um livro maravilhoso dele chamado Confissões. Eu estou lendo esse livro, inclusive nesse momento. Ali Agostinho abre sua alma. Quando a gente começa a ler o livro Confissões, a gente percebe ali uma alma aberta, escancarada, uma pessoa reconhecendo todas as suas falhas, suas misérias, sua história, contando a sua vida de uma forma honesta, sem máscaras. Quando a gente lê o livro Confissões de Santo Agostinho, a gente não vê ali ele falando como um teólogo ou como um professor, a gente vê ele falando como uma alma, como um ser humano que não está escondendo nada, que está contando a sua vida desde sua infância, passo a passo, sem querer mascarar, sem querer dizer que ele era santo ou bonito demais. Pelo contrário, quando a gente lê a obra de Agostinho, a gente vê uma pessoa aberta, sincera, e ele é um grande exemplo para nós de confissão, de sinceridade, de uma pessoa que está aberta, sem máscaras perante Deus. Então, antes de falar sobre a confissão, eu gostaria de ter dado esse panorama para vocês. A Bíblia fala sobre confissão. A confissão está presente na Bíblia inteira. Desde o Jardim do Éden, quando Deus leva Adão e Eva a confessarem. Aí a gente vê várias passagens falando da importância da confissão, mostrando exemplos de pessoas que se confessaram, que foram sinceras perante Deus. Fora da Bíblia, nós também temos grandes homens que praticaram a confissão e são exemplos. Como eu falei, no ramo da filosofia tem Sócrates ali, uma pessoa que levava as pessoas a uma sinceridade. E Agostinho, grande exemplo de confissão para todos nós. Agora vamos falar sobre a confissão mais especificamente. Existem alguns requisitos para quando nós vamos fazer a confissão. Como eu falei, a confissão tem que fazer parte da nossa vida. Parte da vida do estudante, do profissional, do marido, da esposa, do crente, acima de tudo do crente. É impossível ter cristão que não se confessa. Se o cristão não tem o hábito da confissão, ele não está no caminho. Se o cristão não é sincero, se ele não rasga sua alma perante Deus, ele não está no caminho certo. Então, a gente já entendeu que a confissão tem que fazer parte da nossa vida. Mas como deve ser essa confissão? Quais são os requisitos para que ela seja uma boa confissão? Vamos lá então. Em primeiro lugar, antes de nós confessarmos, precisamos fazer um exame de consciência. Precisamos refletir e ter uma sinceridade com a gente mesmo, antes de falar, antes de confessar qualquer coisa. Então, o primeiro passo para uma boa confissão é o exame de consciência.
Sem exame de consciência, qualquer confissão da boca para fora é palhaçada. Qualquer confissão da boca para fora não serve. Então, em primeiro lugar, precisamos reconhecer perante a gente mesmo o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente é, o que a gente não é. Esse é o primeiro passo. Exame de consciência. Examinar a própria vida. Sem isso, tudo que você falar da boca para fora não vale nada. O primeiro passo é buscar a consciência. Devemos buscar a consciência sobre as coisas, sobre nós mesmos, o tempo todo. Isso não é fácil. A gente tem uma consciência plena de quem a gente é? Não. Existem muitas camuflagens, muitas obscuridades, muitas dificuldades, mas a gente não pode abrir mão de buscar a consciência sobre nós mesmos. Reconhecer perante a gente mesmo o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Procurar desfazer as camuflagens. Procurar tirar as máscaras perante nossa própria consciência. Então, esse é o primeiro passo. Exame de consciência. Segundo passo, esse exame de consciência e essa confissão precisam ser feitos perante Deus. Por que perante Deus? Deus é o observador onisciente. O que é isso? Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Não podemos esconder nada de Deus. Podemos mentir para as pessoas. Podemos camuflar coisas em relação às pessoas. E até mentir para a gente mesmo. Porém, Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Não existe máscara que fique de pé perante Deus. Perante Deus todas as máscaras caem. Perante Deus todas as camuflagens desaparecem. Porque Deus tudo sabe. Então, quando a gente vai fazer o exame de consciência e em seguida a confissão, e a gente sabe que está perante Deus, a gente não mente. A gente se afasta da mentira. Porque quando eu estou aqui pensando sobre mim mesmo, fazendo o meu exame de consciência, eu lembro o seguinte: Deus está vendo. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Então eu não vou mentir. Porque eu sei que eu estou perante Ele. Então, quando a gente se coloca perante Deus, é a melhor coisa para a gente se afastar das mentiras, das camuflagens, das máscaras. Ok? Então esse é o segundo passo. Fazer o exame de consciência e a confissão perante Deus. Quando a gente vai se confessar perante Deus, a gente começa a falar coisas desconexas, fragmentos. Vamos falar a verdade. A gente não consegue falar da nossa vida inteira. Um exemplo. Você não sabe o que você fez quando você era bebezinho, de 3, 4 meses. Você sabe algumas coisas que contaram pra você. Tem coisas que a gente faz e nem lembra mais. A gente não consegue ter uma visão completa sobre a nossa vida. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe qual é o final da história. Então, a nossa consciência ao nosso respeito, ela é fragmentada. Ela é aos pedaços. Pedaços muitas vezes desconexos. Mas Deus, presta atenção nisso aqui, Deus conhece tua vida inteira. Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Deus conhece você desde o ventre da tua mãe. Deus conhece todos os teus passos, toda a tua história. Ele tem a unidade da tua história. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus sabe qual é o nosso passado por inteiro, o nosso presente, e Ele sabe qual é o nosso futuro. Deus tem a visão completa ao nosso respeito. Então, prestem atenção nisso aqui é precioso. Quando nós nos confessamos perante Deus, nós dizemos aquilo que sabemos.
Mas o que a gente sabe, inclusive ao nosso respeito, é muito pouco. É tudo aos pedaços, é tudo fragmentado. Mas Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo. Ele conhece a nossa vida como uma obra inteira. Então a gente conta para Deus o que a gente sabe e Ele mostra pra gente o que a gente não sabe. Quando a gente se confessa perante Deus, a gente vai contando aquilo que está na nossa cabeça para Deus. E Deus, em seguida, começa a te mostrar aquilo que você ainda não está vendo. Deus começa a mostrar para você aquilo que você não está entendendo sobre você mesmo. Deus começa a te revelar. Deus começa a iluminar tua mente. Então, é por isso que é tão importante se confessar perante Deus. Porque Ele tudo sabe e Ele nos ensina aquilo que a gente não sabe. Se a gente fizer a confissão sem falar com Deus, a gente só vai ter o quê? Um quebra-cabeça difícil de montar. A gente só começa a se conhecer de verdade. A gente só começa a saber quem a gente é, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, quando a gente começa a falar com Deus, porque é Ele que sabe isso tudo, e só Ele. Tem muita gente por aí que está se diminuindo demais, tem muita gente por aí que está se achando demais, porque não está fazendo a confissão perante Deus. E está criando uma imagem distorcida a respeito de si mesmo. Tem muitas pessoas que estão malucas porque a vida delas é um quebra-cabeça difícil de montar. E elas tentam montar esse quebra-cabeça sozinhas. Gente, presta atenção, o quebra-cabeça da nossa vida a gente só consegue montar quando a gente pede ajuda para Deus. Ele vai encaixando as peças, Ele vai iluminando e mostrando quem você realmente é, o que você realmente fez de certo, o que você realmente fez de errado. E Deus, Ele vem, quando você se confessa, Ele te abraça, te dá um beijo e fala, você está perdoado. É isso, a partir de agora faça isso. A partir de agora haja dessa forma. A partir de agora esse é o teu destino, caminhe nessa direção. Deus é o único capaz de montar perfeitamente o quebra-cabeça da nossa vida. Por isso que a nossa confissão tem que ser perante Ele. Sem Ele, vai ser sempre uma confissão capenga, limitada. Mas quando a gente se confessa perante Deus, o que tudo sabe a nosso respeito, a gente derruba as máscaras, a gente desfaz as camuflagens e a gente fala com aquele que sabe tudo ao nosso respeito e que nos conhece melhor do que a gente mesmo. Então Ele nos ilumina, Ele nos ensina a respeito da gente. A gente entrega a Deus o que a gente sabe e Ele devolve para nós tudo aquilo que Ele sabe. E aí a gente cresce. E aí a nossa mente entende melhor as coisas. E a nossa mente começa a processar melhor todos esses movimentos da nossa existência. Lembrem-se de uma coisa. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Nós somos seres dependentes. Então, você só existe porque um dia duas pessoas geraram você. Você é o fruto da relação entre teu pai e tua mãe. Para que você pudesse crescer, precisaram te alimentar, te sustentar, te abrigar. No frio, precisaram te vestir, te cobrir. Quando você esteve doente, alguém precisou te curar. O nosso eu, ele é dependente. O eu humano, ele não é autossuficiente. Ok? A pessoa que se acha autossuficiente, ela é burra. Ela tá no caminho errado. A pessoa que acha que ela é o máximo, que ela é a maravilhosa, que ela não precisa de ninguém, que ela é independente, ela é burra. Ela é burra. Ela tá no caminho errado. Por quê? Nós somos seres dependentes. O nosso eu é condicionado a outras coisas. Se não houvessem duas pessoas que se relacionassem para nos gerar, nós não estaríamos aqui. Se não tivessem cuidado da gente, não estaríamos aqui. E acima de tudo, nós só estamos aqui porque Deus permitiu. O único ser que existe, que não depende de ninguém para ser o que ele é Deus.
Deus é o único que pode dizer eu sou por conta própria. Porque ninguém criou Deus, porque ninguém inventou Deus, porque Deus é Deus, Ele é tudo. Já nós precisamos estar escorados em alguma coisa para existir. Se tirarem o teu ar agora, você morre. Deus não é assim. Deus não depende de ar, Deus não depende de nada. Ele é o criador de tudo. Ele é o grande eu sou. Por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com a confissão? Isso é mais uma prova de como nós precisamos nos confessar perante Deus. Porque nós só estamos aqui por causa dele, porque ele criou as condições para que nós pudéssemos existir. Então, nós precisamos nos reconectar com a nossa origem, com aquele que nos botou nesse mundo, com aquele que criou o ar, com aquele que criou a terra, com aquele que criou a vida, com aquele que permitiu a nossa estada nessa terra. Somente quando nós nos confessamos perante Ele e buscamos a aproximação com Ele que a gente se encaixa, que a gente encontra sentido em tudo. Então, gente, de uma vez por todas, entenda. Precisamos nos confessar perante Deus. Terceiro passo da confissão: sinceridade. Se não houver sinceridade na gente, a gente não cresce em ponto nenhum da vida. Então, por exemplo, o aluno que não é sincero, ele não aprende. O aluno que fica mentindo, fingindo que ele sabe, ele não cresce. O aluno precisa reconhecer: eu não sei, eu errei, eu não aprendi, para que ele possa aprender. Eu sempre falo para os meus alunos na escola: gente, pelo amor de Deus, se vocês não entenderam, se vocês não aprenderam, confessem, falem que vocês não aprenderam, sejam sinceros, não mintam. Porque quando vocês falarem que não aprenderam, eu vou dar um outro jeito de explicar, eu vou dar um outro jeito de ensinar. Agora, se vocês ficarem mentindo, eu vou achar que vocês aprenderam e vocês vão seguir com a ignorância. Na prova, eu falo para os meus alunos, na prova aqui na escola, o objetivo não é punir vocês, mas é saber se vocês estão aprendendo ou não, para depois criar uma situação para vocês recuperarem e aprenderem de verdade. Sinceridade, gente, é fundamental. Eu estou dando um exemplo aqui da vida de estudos, do aprendizado na escola, mas é fundamental em qualquer área da nossa vida. Se não houver sinceridade entre marido e esposa, o casamento não fica de pé. Se não houver sinceridade entre irmãos de igreja, se as relações forem construídas com base na falsidade, as coisas não acontecem bem. É preciso haver sinceridade, em primeiro lugar, perante nossa consciência, perante Deus e também perante as pessoas. Isso não significa que a gente tem que sair por aí expondo tudo sobre a gente. Não entendam mal. Tá bom? Tem coisas que só Deus precisa saber. A gente tem que agir de acordo com a necessidade. Ok? Quando for necessário, seja sincero, confesse perante os outros. Mas não significa que você tem que sair contando tudo da tua vida para os outros. Tem coisa que é só com uma ou outra pessoa, ou só perante Deus, tá bom? Mas vamos tentar tirar as camuflagens, vamos tentar evitar as mentiras, vamos agir com sinceridade o máximo que for possível. A sinceridade vai fazer você aprender, vai fazer você melhorar suas relações e vai evitar muitos problemas. Quarto passo: precisamos reaprender a contar a nossa história. Corrigir a narrativa a respeito da nossa vida, a respeito das coisas. Nessa era moderna, e depois na era contemporânea, até os dias de hoje, cresceu muito um negócio chamado gênero teatral. O teatro cresceu bastante. E isso dificulta a confissão. Por quê?
Porque quando você começa a agir de forma teatral, como se fosse uma personagem, você vai se afastando de quem você realmente é. E muitas pessoas estão levando uma vida teatral. E quando vão contar sua história, quando vão contar uma coisa, contam de uma forma falsificada. E nós precisamos reeducar a nossa forma de contar as coisas. Precisamos contar as coisas como elas aconteceram de verdade. Precisamos contar as coisas como elas se apresentam a nós. Precisamos corrigir a forma de narrar a nossa vida. É por isso, por exemplo, que surgiu a tal da psicanálise. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Por que surgiu a psicanálise? Para ajudar as pessoas a corrigirem a narrativa de suas vidas. Para ajudar as pessoas a contarem as coisas de uma forma mais verdadeira. Então o psicanalista ele faz o quê? O psicanalista ele não pode interferir na forma como a outra pessoa conta. Mas ele tem que ajudar a pessoa a contar as coisas como realmente a pessoa está vendo, como ela está sentindo, como ela está vivendo. Ele tenta levar a pessoa a narrar sua história de uma forma verdadeira. Só que o psicanalista não é como Deus, que tudo sabe. Então, o psicanalista ele usa de técnicas humanas. Ele busca, por exemplo, as perguntas mais certas, aquelas perguntas que vão remover as máscaras, as camuflagens, as mentiras. Ele tenta ir fazendo perguntas e ele usa de técnicas para que a pessoa consiga contar de uma forma correta e verdadeira sua situação, sua história. O psicanalista, então, ele utiliza-se dessas técnicas para corrigir a narrativa das pessoas. Por quê? Se a gente não aprender a contar as coisas como elas realmente são, a gente vai basear nossa vida na mentira. E quando a gente está na mentira, a gente não consegue, por exemplo, encontrar o remédio. Se o doente não confessa a sua doença, ele não vai conseguir encontrar o caminho da cura. Se a pessoa não confessa o que realmente aconteceu, a gente não consegue resolver as situações. A pessoa não se resolve, as relações não se resolvem. Então precisamos corrigir a forma de narrar as coisas. Não narrar de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que é mais conveniente, mas narrar de acordo com o que as coisas realmente são. Muitas pessoas estão mergulhadas na neurose. A pessoa neurótica, ela tenta fugir de um conflito, contando outro conflito ou inventando outro conflito. Tá cheio de gente neurótica por aí. Pessoas que estão fugindo da realidade. O neurótico, ele tem uma certa consciência de que ele está fugindo da realidade. Ele não perdeu a consciência por completo. Mas isso é perigoso. Muitas pessoas saem de uma neurose e entram na psicose. O que é a psicose? É a pessoa entrar num mundo totalmente imaginário, ilusório, mentiroso. E a pessoa perde, o psicótico, ele perde o senso da realidade. O psicótico, ele já nem percebe mais que ele está falsificando as coisas. Ele está num mundo à parte, num mundo imaginário. Isso é gravíssimo. E muitas pessoas ainda não chegaram a ser psicóticas. E ainda tem uma certa consciência. Gente, precisamos tomar cuidado com isso. Falsificar demais a vida, mentir, tornar as coisas teatrais, vai desenvolvendo e agravando essa neurose nas pessoas. O uso excessivo de máscaras, não da máscara física. Essa é ruim também. Isso é uma desgraça na vida das pessoas. No sentido assim, de prejudicar a respiração, bem-estar, enfim. Não vou entrar nesse mérito, né? Tô falando de outras máscaras. Tô falando das máscaras no sentido figurado. A pessoa que abusa do uso de máscaras, que mente demais a respeito da sua própria história, que mente demais a respeito das coisas, ela vai agravando a neurose. Ela vai desenvolvendo essa neurose. Ela vai ficando doente mentalmente, se afastando cada vez mais da realidade. Isso é destrutivo. Eu vou dar um exemplo de coisas que acontecem na igreja, tá?
Muitas pessoas neuróticas chegam nas igrejas, eu já vi isso acontecer por aí, cheias de máscaras, cheias de mentiras e tal. E aí essas pessoas chegam na igreja e os líderes e os irmãos começam a exigir dessa pessoa uma conduta cristã. Até ontem você fazia assim, agora você tem que fazer de outro jeito. Até ontem você saía aí pra bebedeira, caía pelas calçadas. Até ontem você mentia. Até ontem você traía. Até ontem você só postava besteira, palavrão. Agora você é crente. Agora você tem que ser bonitinho. Agora você tem que se vestir melhor. Agora você não pode mais falar palavrão. Agora você não pode mais beber. E aí começam a cobrar isso da pessoa. E aí esse neurótico, ele vira um neurótico dentro da igreja. Por quê? Para vocês entenderem. Essa pessoa, ela muda exteriormente. Então ela começa a usar o paletó e a gravata. Ela começa a condenar qualquer palavrão. Porque ela quer mostrar para todo mundo que ela mudou de vida. A pior coisa para fazer com uma pessoa neurótica quando ela vai para a igreja é cobrar dela uma nova conduta. Renan, então qual é o caminho certo? O caminho certo é a confissão. Quando essa pessoa chega na igreja, levar essa pessoa ao exame de consciência, à sinceridade, sem ficar cobrando dela que ela seja perfeitinha, bonitinha, santa perante os outros. A pior coisa que existe é ficar cobrando conduta das pessoas perante as outras. Temos que levar sim a pessoa a uma reflexão interior, íntima, a confissão. Vamos remover as máscaras, vamos remover os títulos, vamos remover as camuflagens. Comece a perceber quem você realmente é. Confesse-se perante Deus, perante si mesmo. Esse é o caminho. E não cobrar da pessoa uma mudança externa, porque isso só piora. Aí fica dentro da igreja um bando de gente neurótica, falsa, que não confessa, que não reconhece suas falhas, mas que fica querendo posar de santo para os outros. Tá cheio de gente assim. Esse não é o caminho é a confissão. Esse é o método certo. O método de você confessar seus pecados, reconhecer sinceramente o que você é, o que você não é você assumir perante Deus a tua condição humana. Esse é o caminho certo. Então estão percebendo? A confissão ela faz bem para o estudante. Por quê? Quando ele confessa sinceramente o que ele não sabe, ele aprende. A confissão é importante nos relacionamentos. Então o marido se confessa com a esposa, ele errou. Fala a verdade para ela. Trabalhem para melhorar. Não escondam, não omitam. A confissão faz bem na vida espiritual. Acima de tudo na vida espiritual. Porque você se abre e Deus te ilumina. E você cresce. E você se fortalece. E você melhora. Deus espera de nós um coração aberto, um coração sincero, um coração humilde. Um coração que não esconde. Um coração que não mascara. É isso que Deus quer. Deus não está cobrando de você perfeição. Deus não está cobrando de você que você se vista com terno e gravata, com cabelo comprido, com saia até no pé. Deus não está cobrando isso de você. Deus não está cobrando de você que você tenha um linguajar sem nenhuma besteirinha, que você seja 100% coerente no que você fala. Acima de tudo, Deus cobra de você sinceridade, honestidade, arrependimento, humildade. Deus quer a tua confissão, acima de tudo. Gente, para terminar, para chegar nessa parte final aqui, precisamos saber que nós estamos num mundo que não é um mundo fácil. Não é uma vida fácil. Estamos num mundo onde temos inimigos. E aqui eu vou falar rapidamente de 3 inimigos que a gente tem que vencer. Inimigos que tentam atrapalhar a nossa confissão, por exemplo, a nossa sinceridade, a nossa busca real e verdadeira pelo caminho de Deus. Quais são esses inimigos? O mundo, o diabo e a carne. Mundo, diabo e carne. O que é mundo? Mundo é todo o sistema que nós temos aqui. Todo o sistema que rege
essa terra. Então, o que é esse sistema? O incentivo para que você cobice as coisas desse mundo, as riquezas, o poder, essa busca por coisas materiais, alguns padrões de ética do dia a dia. Você tem que se comportar assim no mercado de trabalho, aqui você tem que dar uma mentira para que você consiga se livrar dessa situação, aqui você tem que enganar teu cliente, aqui você tem que fazer uma propaganda que vai mexer ali com a cabeça da pessoa. Esse é o mundo, é o sistemão aí que existe. E isso aí coloca entraves, isso aí coloca dificuldades para nós. O mundo ele tenta te seduzir o tempo inteiro. Faça isso que você vai se dar bem. Não faça aquilo que aquilo ali vai pegar mal para você. Não fala de Deus nesse ambiente aqui porque você vai se complicar. Melhor não tocar no assunto de Deus no ambiente de trabalho. Na sala de aula não fala de Deus não, porque ali não pode. Sabe? Então o mundo vai criando essas situações para nós. Fazer uma propaganda mentirosa aqui e ali, buscar riqueza, buscar prazeres, buscar poderes, esse é o mundo. O mundo tá aí nos seduzindo. Se a gente focar demais no mundo, se a gente botar o mundo em primeiro lugar, acabou. Acabou. Esse inimigo, ele tem que ser tratado com sabedoria. A gente tem que se posicionar no mundo com sabedoria. Buscar em Deus entendimento e iluminação, para que a gente saiba se posicionar nas diversas situações do dia a dia, para que o mundo não nos destrua, para que o mundo não nos seduza, para que o mundo não nos engane, para que as vãs filosofias não confundam a nossa mente, para que os joguinhos desse mundo não coloquem a gente na busca por algo que é vaidade, que é como correr atrás do vento. Estamos no mundo, mas não podemos nos deixar dominar por este mundo. O segundo inimigo, eu vou deixar o diabo para o fim, é a carne. Nós somos seres caídos, nós somos seres pecadores, nossa natureza é falível. A gente morre, a gente sente desejos, a gente tende para o erro. Essa é a carne, a gente tem que aceitar isso, tá? Não adianta você querer matar teu corpo para se livrar da carne. Isso aí é besteira. A gente é assim mesmo. A gente tem que aceitar em primeiro lugar. A gente é falho, a gente peca. Porém, a gente não pode focar demais na carne. Ela não pode dominar a nossa existência. Tem um trecho lá do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde vai mostrando ali pessoas que passaram a vida inteira deixando-se levar pelas inclinações da carne. Essas pessoas vivem como? Como pessoas que são derrubadas o tempo inteiro por um vento forte. Os desejos da carne são como uma ventania forte que toda hora tacam a gente pro chão. Fazem a gente trombar na parede. A gente tenta se levantar e vem essa ventania e derruba. E machuca. Então a pessoa que passa a vida inteira deixando essas inclinações da carne a conduzirem, é uma pessoa que está o tempo inteiro caindo, se machucando e se machucando cada vez mais. Então, devemos focar nas coisas do espírito, para que nós possamos superar essas dificuldades da carne. Ok? Então, por exemplo, tem muita gente nesse momento mais preocupada em tomar vacina, em viver mais 70 anos, do que preocupada com a salvação, com a vida eterna. Tem muita gente que está focando demais na carne e esquecendo as coisas do espírito. E com isso vai crescendo, por exemplo, o medo. Sabe, aquele medo exagerado de morrer? O medo de morrer, ele tá na gente, faz parte. Mas quando você foca demais nas coisas da carne e nas coisas do mundo, o medo de morrer se torna exagerado. Você perde a visão da eternidade, a visão da glória. Você foca nas coisas daqui, na satisfação da carne, na satisfação dos desejos mais baixos. E você tem medo de perder isso, medo de não ter isso. E tua vida vai virando uma loucura.
E quando a gente foca demais na carne, quando a gente foca demais nas coisas do mundo, aquela sinceridade nossa diminui. Por quê? Porque a gente entra nesse joguinho terreno. A gente entra nesse joguinho da busca por prazeres e a gente vai acreditando em mentiras e a gente vai se apegando a mentiras e a gente vai se apegando a vaidades e a gente vai se apegando às coisas desse mundo e com isso a gente vai perdendo aquela translucidez do espírito. E com isso a gente vai se afastando do centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Deus, e a gente vai se afastando dele. E com isso a nossa vida vai diminuindo. Então, gente, precisamos tomar cuidado com esses inimigos, porque eles sempre tentam colocar na nossa vida coisas que não devem estar em primeiro lugar. Eles tentam nos confundir. Eles tentam atrapalhar nosso entendimento. E o terceiro inimigo é o diabo. O diabo, quem é o diabo? O diabo é uma pessoa real, tá? O diabo não é invenção, não é coisa da imaginação. O diabo é uma pessoa real, é um enganador, é um acusador. O diabo, ele olha pra você e fala: pô, você vai tentar de novo, você já errou tantas vezes, você é fraco, você é incapaz. O diabo, ele começa a pegar a tua confissão e a distorcê-la. Como assim? Ele mostra pra você, ó, você é pecador, você é fraco, você não presta. Desiste. Paralisa. Se tranca aí. Não vive mais não tenta de novo porque você é um porcaria. O diabo, ele faz isso. Ele fica aí com seus agentes tentando te acusar, tentando te perturbar, tentando mostrar que você é ruim ao ponto em que você tem que se paralisar. O diabo, ele quer te destruir. O diabo, ele quer travar tua vida. Ele confunde a cabeça. Então, precisamos tomar cuidado com esses três inimigos: mundo, diabo e carne, porque eles atrapalham o desenvolvimento da nossa história. Eles nos confundem, eles criam camuflagens, eles distorcem a realidade. Pô, tá cheio de gente por aí com ideia errada sobre você, te entendendo mal, fazendo fofoca ao teu respeito, te julgando errado. Se a gente ficar se baseando por isso, a gente morre, a gente sofre. Se você se preocupar demais com as fofocas que estão fazendo ao teu respeito, você não trabalha, você não produz. Se você ficar focado demais em agradar as pessoas, você tá ferrado. Você vai perder horas de sono. Eu conheço gente essa semana que comentou comigo, que fizeram fofoca, que difamaram ela, e essa pessoa ficou mal, chorou, perdeu sono e no outro dia não conseguia produzir direito por causa disso. Gente, precisamos tirar o foco disso aí. Fofoca machuca. Quando distorcem coisas ao nosso respeito, inventam coisas sobre nós, é ruim, é duro. Não é fácil. Mas se a gente ficar focado nisso, preocupado demais com o que os outros estão falando, pensando, dizendo, a gente trava, a gente desanima, a gente se destrói, a gente paralisa. Precisamos amadurecer, precisamos olhar para Deus. Precisamos olhar para Deus, o que Deus pensa ao nosso respeito, o que Deus quer para nós. É isso que liberta. Por isso que a gente tem que olhar para Deus todo dia e confessar: Deus, eu estou sofrendo isso. Deus, eu estou pensando isso. Deus, me ilumina. Deus, me livra dessas coisas que estão travando minha vida. Deus, me livra. Me ajuda a vencer esses meus inimigos. Me ajude a vencer o mundo. Me ajude a vencer a carne. Me ajude a vencer o diabo. Por isso que a gente precisa se confessar perante Deus, para que a gente vença essas coisas que botam camuflagens, que perturbam, que distorcem, que destroem a nossa vida. Eu vou terminar agora, ok? É um assunto muito interessante, até gostaria de falar mais. Eu vou deixar um exercício para vocês, tá?
Uma coisa para vocês colocarem em prática. Exercício prático mesmo, prestem atenção. Eu quero que vocês lembrem-se de uma situação onde vocês erraram com alguém, tá? Então, pensem em alguma coisa que ainda incomoda vocês, uma mágoa, alguma coisa assim, que aperta, que remói dentro do coração. Então, exemplo. Nossa, eu fiz uma fofoca sobre uma pessoa, uma fofoca que atrapalhou, destruiu a vida da outra pessoa. Exemplo. Então, lembra de uma situação, e aí você vai confessar. Confessar como? Coloca no papel. Pega um caderno, uma folha e escreve. Eu fiz isso, eu fiz uma fofoca, fiz uma rede de intrigas aqui entre os parentes. E isso gerou efeitos negativos e tal. Coloca isso no papel. Coloca isso no papel. E aí, depois que você colocar isso no papel, eu quero que você tente achar, preste atenção, onde você quis acabar com a vida da pessoa naquela situação. Ó, tem uma frase que diz assim, que amar o outro é desejar que o outro seja eterno. Então a gente ama alguém quando a gente quer que aquele alguém seja eterno. E quando a gente faz uma maldade para alguém, é porque a gente está querendo o fim daquela pessoa, a gente está querendo destruir aquela pessoa, a gente perde a visão da eternidade, tá? Então olha naquela situação ali, qual foi o mal que você quis causar, onde que você quis destruir a vida daquela pessoa. Então faz isso, bota no papel, ó, eu fiz isso, eu fiz essa fofoca, eu tentei destruir a vida dessas pessoas aqui, e nesse ponto eu cheguei a querer que essa pessoa nem fosse eterna, que ela desaparecesse. Por que eu tô mandando, ou melhor, pedindo, mandando é muito impositivo, né? Por que eu tô pedindo para vocês fazerem isso? Para vocês treinarem a confissão, tá? Treinarem a confissão, treinarem a sinceridade. E depois que fizerem isso, peçam perdão a Deus. E se preciso for, vão lá e peçam perdão à pessoa. Então primeiro confessa, ó, eu fiz isso, eu errei. E nesse ponto aqui eu quis o fim da pessoa. Primeiro passo, confessa. Com sinceridade. Segundo passo, arrependa-se, peça perdão a Deus. Deus, me perdoa por isso aqui que eu fiz. E se preciso for, vá lá e peça perdão para a pessoa. Esse é um exercício que eu estou pedindo para que todos façam. Para terminar, gente, vamos resumir então essa live, esse culto, essa reflexão que nós fizemos aqui. Eu vou dar um resumo de passo a passo do que a gente fez hoje. O primeiro passo então foi o seguinte: eu li algumas passagens da Bíblia mostrando que a confissão é algo bíblico, é algo que tem que ser parte de nossas vidas. A confissão, ela existe desde o Jardim do Éden, quando Deus pediu para que Adão e Eva contassem sinceramente o que eles fizeram, onde eles estavam, que eles se abrissem perante Deus. Então a confissão, ela está na Bíblia. Então eu li passagens do Novo Testamento, 1 João, Tiago, li passagens do Antigo Testamento, Neemias, Provérbios, mostrando que a confissão é bíblica e que ela tem que estar presente na nossa prática diária. Dei exemplos de pessoas fora da Bíblia, para que vocês percebam que grandes homens na história adotaram a confissão como prática. Citei Sócrates, grande filósofo, que levava as pessoas a confessarem o que elas sabiam, o que elas viam, ao invés de ficarem com argumentações abstratas. Sócrates levava as pessoas a confessarem a verdade, a buscarem a verdade. Dei o exemplo também de Agostinho de Hipona, conhecido por muitos como Santo Agostinho, que tem um livro fantástico sobre confissão. Confissões, de Santo Agostinho. Tô lendo esse livro, muito bom. É uma pessoa ali que se abre completamente perante Deus. E registrou isso como um exemplo para todos nós de como devemos nos confessar. Aí, eu apresentei para vocês os requisitos da confissão. Vamos lembrar desses requisitos. Primeiro, exame de consciência.
você tem que fazer um exame de consciência antes de confessar qualquer coisa da boca para fora. O que importa, primeiro, é o que você está entendendo. É a tua sinceridade interior. Então, primeiro passo, examinar a consciência todos os dias. Segundo passo, examinar a consciência e confessar perante Deus. Por que perante Deus? Porque Deus tudo sabe, Deus tudo vê e não há mentiras que se sustentem perante Deus. Nós sabemos pouco sobre a gente mesmo, mas Deus sabe tudo ao nosso respeito. A gente conta para Deus o que a gente sabe e Ele ensina para nós o que a gente não sabe. Quando a gente se confessa perante Deus, nossa mente abre, nós somos iluminados e passamos a enxergar melhor as coisas ao nosso respeito, sobre a vida, sobre o que nós devemos ser, por aí vai. Terceiro, a sinceridade tem que estar sempre presente. Aluno, não aprendeu? Seja sincero. Fala que não aprendeu pro professor. Vá lá na prova. É melhor errar, é melhor deixar em branco. Mas seja sincero. Mostre se você sabe, mostre se você não sabe. Tá? Porque isso vai ajudar você a aprender. Se você ficar falsificando, você vai gostar desse teatro. E aí você não vai aprender. E uma hora, quando a máscara cair, vai ficar feio. Quando você precisar do conhecimento, você não vai ter para oferecer. Então, terceiro passo aqui, sinceridade. Para tudo. Para estudar perante Deus com as pessoas que convivem conosco. Quarto passo, aprender a contar a história como ela realmente é. Sem camuflagens, sem fazer teatrinho. Narra a realidade. Então, eu dei esses 4 passos para uma boa confissão, tá? Exame de consciência, confessar perante Deus. Terceiro passo, sinceridade. Quarto passo, aprender a narrar de forma correta as coisas. Precisamos tomar cuidado com os inimigos que tentam confundir a nossa cabeça, que tentam desviar a gente do foco, que tentam botar camuflagens e mentiras na nossa vida. O mundo, o diabo e a carne. Esses 3 tentam atrapalhar a gente o tempo inteiro, com suas ilusões, com suas mentiras, com suas acusações, com suas inclinações para o mal. Então precisamos entender que temos 3 inimigos, mundo, diabo e carne, que tentam atrapalhar, que colocam em nós muitas vezes uma agência de publicidade interior, onde a gente fica ali tentando publicar boas imagens ao nosso respeito. Todo mundo tem uma agência de publicidade dentro de si, querendo mostrar para os outros uma boa propaganda. Agência de publicidade interior que quer produzir para os demais que a gente é bonito, que a gente é inteligente, que a gente é o máximo. Precisamos tomar cuidado com isso, tá? Vencer esses inimigos. Como que a gente vence? Se apegando a Deus, tá? Se apegando a Deus. Deus nos ilumina, Deus desfaz mentiras, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda a vencer cada uma dessas dificuldades do dia a dia, ok? Com Ele, a gente vai de vitória em vitória. A gente cai, a gente erra, mas com Deus, se aproximando de Deus, se confessando, se arrependendo, buscando a Deus, a gente se levanta e Deus vai tratando e Deus vai aperfeiçoando e Deus vai completando a boa obra em nossas vidas, ok? Adão e Eva receberam a chance de Deus quando caíram, quando se confessaram. E Deus está te dando uma nova chance hoje. A confissão, o reconhecimento, a humilhação não é para o mal, mas é para Deus tratar de nós e nos fazer crescer e nos abraçar, dar um beijo em nossa testa e dizer assim: filho, eu te perdoo. Filho, vem aqui, faça o bem a partir de agora. Comece agora a fazer melhor do que antes. Se você cair de novo, eu tô aqui, te abraçando, te beijando e te dando uma nova chance. Esse é Deus. Confesse para encontrar a vida. Confesse para achar a luz. Confesse para a liberdade. Confesse para a salvação.